Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Consegue dar o feedback aí para mim? Vamos tentar fixar aqui o tema. Vamos lá. Estão me ouvindo legal? Olha, tem gente do Chile. Que legal. Então, hoje a nossa live é sobre ozonioterapia. Obrigada, Adriana. A gente vai falar, né, sobre casos clínicos, aplicabilidade, né, diversas coisas aí com o Dr. Roberto Siqueira, que tem uma vasta experiência na ozonioterapia, também é neurologista, então a gente vai ter essa live super legal. Então fica aí, né, a gente vai chamar ele aqui, vamos ver, que eu vi ele por aqui. Então, vamos lá. Então, nossa live aí tá super especial. Vamos ver se vai dar certo aqui, Dr. Roberto. O pessoal tá entrando agora. Deixa eu ver. Não sei se tá aparecendo. Dá meio uma travadinha. Vamos lá, acho que agora vai. Boa noite, doutor Roberto, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Tem o pessoal entrando aí, esperar um minutinho, a gente já conversa. Vai ser uma live muito legal, né? A gente vai falar sobre casos clínicos, aplicabilidade, indicações, principalmente na neurologia, né? O doutor Roberto é especialista em neurologia. A gente vai falar sobre contraindicações e muito mais. Então vamos Isso lá. aí. Tem gente até internacional aqui, a gente está com o pessoal do Chile, deu um oi Ah, aqui pra gente. é? Olá, como estás, Legal. amigo? Então vamos lá. Dr. Roberto, né? Ele é especialista em neurologia, tem uma vasta experiência aí na parte clínica, né, na parte intensivista, e também é formado pelo Instituto Israelita de Ensino de Pesquisa Albert Einstein. Também é membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária. E, além de tudo, ele é coordenador do curso de neurologia lá do IBRA, né, em São Paulo, aí, né, doutor Roberto? É Isso. especialista também em ozonoterapia pela Associação Espanhola, né? Por isso que a gente tem o pessoal aí do Chile acompanhando a gente. É sócio fundador também da Associação Brasileira de Ozonoterapia e também é membro da ISCO3, né? International Scientific Committee for Ozone Therapy, e também é coautor da Declaração de Madrid, né, do ano de 2020 aí. Então, fala um pouquinho sobre sua experiência, sua trajetória aí pra gente, doutor Roberto. Legal, boa noite a todos. Fico contente aí de ter até o pessoal aí de outros países acompanhando a gente, né? Isso me deixa muito feliz. Dou muitas palestras aí também, né? Alguns diplomados internacionais, e o pessoal Uhum. acaba me conhecendo. Na verdade, eu trabalhei num grande hospital, né? Num dos maiores hospitais da América Latina, no ano de mais ou menos ano 2000. Aí, como eu já trabalhava com neurologia, entrou uma cliente e perguntou se eu realizava a técnica cubana, né, de tratar coluna, terapia cubana. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Falei, já pensei em acupuntura, em moxa, né? Parece um charuto, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí, assim que a cliente saiu da sala, eu fui pesquisar na internet e veio, né, a parte de ozonioterapia, né? Então, desde lá eu comecei a me interessar, já comecei a fazer meus primeiros cursos na medicina humana, né? E naquela época não tinha cursos em medicina veterinária, Uhum. e eu comecei assim. E eu digo que essa cliente eu não conheço, não sei quem é, e eu acho assim, parece que foi um anjo na minha vida, né? Que foi lá só para falar, ó, conheça essa técnica, essa maravilhosa técnica e comece a trabalhar aqui, né? Que você vai salvar muitas vidas, aí vai reabilitar muitos pacientes, né? Então foi assim que eu comecei.
Aí comecei a fazer alguns poucos cursos na medicina veterinária, já comecei também iniciando a dar cursos, né? Porque eu fui o segundo veterinário aqui em São Paulo a trabalhar com ozônio, né? Então um dos pioneiros. E resolvi ir para a Espanha também para me especializar e trazer novidades aí para os meus alunos. Aí foi o auge aí da minha carreira aí, onde eu aprendi muitas coisas lá na Associação Espanhola de Profissionais Médicos de Ozonoterapia, com a doutora Adriana, doutor Gregório Martinez, né, que são referências na ozonoterapia mundial. E de lá para cá a gente está aí passando conhecimento aí para todos vocês. Ah, que legal. E a gente está com bastante, né, estudante também que acompanha a gente, né, na live aqui também. E já veterinário ozonioterapeuta formado, vi algumas carinhas aí conhecidas, né? Sim. Fala pra gente, então, um pouquinho quais são os principais, né? Na verdade, o que é o ozônio e quais são os principais efeitos do ozônio? O ozônio, na verdade, é uma molécula de ozônio, né, que chama de O3. Então, na verdade, ou três átomos de oxigênio, ou uma molécula com um átomo, né? Então, esse oxigênio, por descarga elétrica, né, ele se divide em átomos e esses átomos se juntam, né? Ou um átomo com uma molécula, né, de oxigênio, formando O3, ou três átomos, né? E esse Uhum. O3 é que nós vamos trabalhar aí da forma medicinal, né? Então, o ozônio é interessante que todo mundo fala, como ele tem um efeito oxidante, né? Como pode fazer benefícios, né? Então, a gente tem, né, o efeito realmente oxidante do ozônio, que a gente pretende destruir bactérias, fungos, micro-organismos, né? Como a gente tem o efeito oxidante controlado também do ozônio, né? De forma moderada, de forma controlada, né? Dele ativar mensageiros no organismo, né? Melhorar o mecanismo antioxidante, né? Então ele vai ter efeito anti-inflamatório, vai ter efeito antibacteriano, né? Vai aumentar a imunidade, dependente da forma que a gente vai ministrar esse ozônio dentro do organismo. Muito legal. E assim, se a gente for pensar nas patologias. Ah, tem até depoimento aqui, ó. Se a gente for pensar nas principais patologias que o ozônio atende, agora não falando sobre a neurologia, mas numa parte geral, quais seriam as patologias que a gente poderia utilizar o ozônio? Eu costumo falar que todas as patologias cabe o ozônio, né? Mas se a gente for falar de Uhum. uma forma direta mesmo, a principal indicação seria a função do ozônio aí antibactericida, né? Ou antibacteriana. Porque com o efeito oxidante do ozônio, a gente consegue fazer uma peroxidase lipídica na barreira da bactéria, né? Se a gente não destruir essa bactéria, a gente vai fragilizá-la ela ao máximo para o antibiótico poder agir melhor. Então, bactéria, fungo, né, é muito utilizado. Uma outra Uhum. forma também é o efeito anti-inflamatório do ozônio, né? Também por esse mecanismo oxidante controlado e moderado, a gente consegue ter um efeito muito bacana, né? Ele vai reagir com compostos, ele vai oxidar, na verdade, compostos de ligações duplas, né? Os ácidos araquidônicos. Então, com isso, ele vai ter essa ação anti-inflamatória. Então, a gente pode tratar alterações de coluna, né? Raiz nervosa, cauda equina, articulação, né, dor em articulação, dores musculares, né? Então a gente tem um outro efeito do ozônio também, que é aumentando a imunidade, né? Então a gente pode Uhum. tratar pacientes com alterações virais, né? Algumas desordens tópicas, por exemplo, do próprio intestino. Então a gente tem uma série, assim, se você for ver, ele pode encaixar em qualquer patologia, né? Às Muito vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, né? Só complementando mesmo o tratamento. Uhum, integrando tudo, né? E o Sim, legal do efeito bactericida dele é que ele não vai causar resistência, né? Se a gente for pensar também, sim, trazendo para outras áreas, pensando na parte de grandes, né? Falando de mastite e tudo, e até mesmo na parte de pequenos, isso é um efeito fantástico aí do ozonioterapia, né? sim.
Com certeza, não vai ter resistência bacteriana. Eu costumo falar também naqueles antibiogramas que têm a resistência bacteriana, não tem nenhum antibiótico que eu possa usar. De repente, se você entrar com ozônio e promover essa peroxidação lipídica da barreira protetora da bactéria, você vai destruir essa proteção dela, você pode estar usando esse antibiótico que deu resistente. Então, você acaba tendo mais opções para o tratamento também, né? Sim, isso é muito legal. E efeito virucida, né, que ela tem também, que é muito bacana, né? Aí tem Sim. alguns trabalhos indo para a parte humana, também na Covid, né? Então, tem uns efeitos aí Sim, nossa, super ótimo, bacanas. né? Na Espanha, na Itália, Rússia, estão utilizando muito para Covid. E assim, foi interessante ter tocado nesse assunto, porque ele fala, o ozônio destrói vírus. Sim, o ozônio ele vai destruir vírus. Só que o que acontece? Para ele destruir vírus, você precisa de uma concentração muito alta. Se você jogar Uhum. essa concentração alta sistemicamente, né, no organismo, além dele destruir vírus, ele vai destruir células sadias também. Então, o ozônio, ele não vai entrar no organismo e vai falar, vou matar só o vírus, você é célula Uhum. sadia, pode vir para cá. Ele vai acabar destruindo tudo. Então, qual que, pelo menos a minha orientação, né? O que que eu faço? Eu entro com doses baixas, né? Para quê? Para a gente ativar o sistema imune, né? A gente Uhum. dá condição para esse paciente poder combater esse vírus. Então, essa seria a melhor forma. É tanto que eles estão utilizando muito lá na Espanha e na Itália o soro ozonizado, né? E o soro ozonizado também é uma outra coisa que a gente vai ter uma discussão, né? Muitos aqui no Brasil utilizam o Ringer com lactato, né? Lá na Uhum. Espanha, na Rússia, a gente trabalha com soro fisiológico ozonizado. E esse soro fisiológico é uma concentração bem baixa. Então, o que que eles estão trabalhando? Realmente, eles estão trabalhando a imunidade desses pacientes, né? Eles estão dando condições para esse paciente poder combater esse vírus, né? Estão fortalecendo o sistema imune, na verdade, né? Isso, legal. Então, já que a gente entrou nessa parte de fluido, né, do soro ozonizado, vamos falar quais são as modalidades que a gente pode utilizar, né, de forma geral e depois a gente foca só na neurologia. Fala aí pra gente Tá. como que a gente pode utilizar o ozônio. A gente tem várias formas de utilização do ozônio. Uma é o soro, né? Então, assim, tanto o Ringer com lactato quanto a solução fisiológica são maneiras corretas de utilizar, né? Só muda um pouco as concentrações. O soro fisiológico a gente usa concentrações um pouco mais baixas. A gente tem a autohemoterapia maior, que é uma da- das aplicações que eu gosto muito, né? Ainda mais com essa parte de neurologia. Então, você vai tirar o sangue do paciente, você vai ozonizar esse sangue e vai fazer uma retransfusão nesse paciente, vai retransfundir esse sangue ozonizado na veia do paciente, né? E a gente tem uma janela terapêutica normalmente, né, segundo a Declaração de Madrid, que a gente trabalha entre 10 a 40 microgramas por ml, depende da alteração. A gente tem a autohemoterapia menor, né, que seria também retirada de um sangue, numa quantidade menor, e ozoniza esse sangue e é aplicado por via intramuscular, né, que é muito utilizado em alterações de pele, né, piodermite, atopia, etc. Nós temos a insuflação retal, que é uma forma bem simples, barata, né, fácil de ser aplicado e com um mecanismo de ação aí muito semelhante com a autohemoterapia maior e tem muitos bons resultados, né? Então a gente pode usar para qualquer patologia, né? A gente vai ter um efeito aí de longo prazo, né? Então a gente vai ter efeito anti-inflamatório, ativação do sistema imune, né? Vai acabar tendo efeito antibacteriano. Então a gente consegue ter uma vasta, vamos dizer assim, Aplicabilidade. com a insuflação retal. A gente tem as paravertebrais, né, que eu particularmente uso muito e gosto, né, que eu trato muito a coluna. Então a gente aplica em pontos de gatilho, a gente aplica paravertebral, né, a gente aplica intramuscular, né, tem algumas aplicações também intradiscal, que se aplica o ozônio diretamente no disco, mas são aplicações um pouco mais complicadas que precisa de tecnologias um pouco mais avançadas, aparelhos como fluoroscopia, tomografia, para a gente poder guiar a agulha e chegar certamente no disco, né? A gente tem o bag, né? O bag também é muito utilizado para feridas, né? Qualquer infecção, fungo de pele, né?
perna, mão, dedo, né? Qualquer parte externa a gente pode trabalhar com o bag, desde que, né? A gente vai falar mais para frente que não se inale o gás, né? Uhum. A gente tem aplicações subcutâneas também, que tem um efeito sistêmico, né? A aplicação subcutânea tem efeito sistêmico. A gente tem o óleo de ozônio também, que a gente pode estar aplicando também topicamente. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. O soro fisiológico, por exemplo, também a gente pode usar tanto na parte sistêmica como lavagem de bexiga, né? Uhum. Lavagem de feridas, lavagem de cavidade abdominal, né? No transcirúrgico, né? Isso é, Então, e tem sido feito bastante, né? sim, Agora, eu particularmente toda cirurgia também trabalho com cirurgia. Toda cirurgia que eu faço, eu tenho sorinho ozonizado lá para fazer a lavagem. ah, É a legal, minha. muito bacana. E em relação às aplicações no paciente neurológico, né? Quais aplicações aí que você mais faz na sua rotina clínica? Assim, a gente pensando em neurologia, a gente também acaba incluindo muito as alterações da medula espinhal, hernia de disco, que a gente pega muito, né? Então, eu faço muito a paravertebral com pontos de gatilhos, né, que são aplicações mais superficiais, né, em todo segmento medular. Normalmente, na neurologia, a gente consegue localizar a lesão em segmento medular. Então, a gente trabalha esse segmento medular, né? Então, eu faço pontos de gatilho em todo o segmento medular e a paravertebral no local da lesão, né, ou subcutâneo. E tratamento de coluna eu utilizo muito isso, né? Paravertebral, ponto de gatilho e complemento com a insuflação retal, né? Paravertebral e ponto de gatilho, aplicações mais locais, né? Então a paravertebral, o que que vai acontecer? A gente vai ter ele vai reagir com o muco polissacarídeo do núcleo pulposo, né? E ele vai causar um efeito de discólise, ele vai dar uma pequena desidratada nesse disco, tá? Desidratando o disco, ele consegue dar uma reduzida e pode ser o suficiente para desinflamar uma raiz nervosa ou descomprimir uma medula. Não estou falando que é igual à cirurgia, tá, pessoal? Não estou tirando o disco igual na cirurgia. Estou apenas desidratando ele e ele pode ter uma pequena redução. Né, o ponto de gatilho, a gente vai. Só o fato de estar colocando a agulha lá, né, e a aplicação do ozônio, a gente já faz uma acupuntura química, né? Então a gente já estimula neurotransmissores inibitórios, endorfina, então já age na dor, na inflamação. E a insuflação retal a gente vai ter um efeito sistêmico, né? A gente vai ter um efeito a longo prazo, né? Vamos estimular aí citocinas anti-inflamatórias, pró-inflamatórias, né? Aumento do sistema antioxidante e vamos ter um efeito anti-inflamatório a longo prazo, né? E também na parte da neurologia, vamos dizer, nas alterações do encéfalo, né? Uhum. Cinomose, meningoencefalites, né? Eu gosto muito das formas sistêmicas, como a autoemoterapia maior, tá? Agora, naqueles pacientes que a gente não consegue estar trabalhando com a autoemoterapia maior, sei lá, pequeno porte, não dá para ficar pegando a veia toda hora, então Uhum. normalmente a gente faz um sorinho ozonizado, ou uma insuflação retal também tem esse efeito bacana e sistêmico. Então, na neurologia, vamos dizer que alterações que acometem o encéfalo, aplicações sistêmicas, e as Uhum. alterações da medula espinhal, nós fazemos a sistêmica também, mas tem que fazer um ponto no local da lesão, né, para a gente ter uma efetividade melhor. Ah, legal. E tem alguma dica, né, para você dar para o pessoal aí que vai começar a fazer a aplicação do ozônio na parte de neurologia ou até mesmo na parte geral, assim? Ó, eu sempre, a maior dica que eu dou, tanto na neurologia como nas outras terapias, é você ter um diagnóstico, né? Uhum. Você vai trabalhar com dermatologia, você tem que saber se aquilo é uma sarna, se é uma piodermite, se é um fungo, né? Para você poder trabalhar Sim. as concentrações do ozônio, né? Na neurologia, o segredo aí está na localização da lesão neurológica, tá? Principalmente, né? Você tem que saber se a doença é encefálica ou de medula espinhal. E se Uhum. for da medula espinhal, né, uma hernia de disco, ou qualquer, um tromboembolismo fibrocartilaginoso, ou qualquer outro tipo de alteração, a gente precisa saber o local da lesão. Por quê? Porque não adianta o paciente ter uma hernia de disco na coluna cervical e você aplicar o ozônio local na coluna torácica, né? Ou ele ter uma hérnia na torácica e você aplicar na coluna lombar.
né? Então, esse paciente ele não vai melhorar. É porque o ozônio não funciona? Não, você não está aplicando no lugar certo. Então, para trabalhar com neurologia, você tem que ter uma noção básica aí de exame físico neurológico, né? Para a gente poder localizar a lesão e ir lá no ponto, acho que isso seria um ponto-chave aí do sucesso da aplicação do ozônio na neurologia e também em outras especialidades. Você saber o que você está tratando. Exatamente, legal. Tem uma pergunta aqui da Flávia. Qual a quantidade de aplicações que, em média, ocorre a melhora, assim, com sua experiência clínica? Ó, eu costumo falar que cada caso é um caso, né? Mas para as alterações da coluna, da medula espinhal, hernia de disco, por exemplo, eu faço uma média de 10 aplicações, né? Tem pacientes que respondem na primeira, como vai ter pacientes que vai responder com 10, né? Já tive paciente que não levantou com 10 aplicações e na 11ª levantou, né? Começou a caminhar. Então, é bem relativo, depende muito do grau da lesão, né? Por exemplo, se você me mostrar uma toma, a gente vê se essa hérnia é discreta, se essa hérnia é moderada, né? Então a gente tem uma ideia melhor para falar. Mas é muito de caso a caso. Mas é uma média, assim, vamos dizer, de umas 10 aplicações, né? E essa é a média de aplicação mínima do ozônio, né? Eu faço, pelo menos para coluna. Ah, cachorro, a gente pode aplicar, melhorou com 4 sessões, tá ótimo. Eu mantenho as 10, vou até as 10. Né? E a gente percebe que nas alterações encefálicas, por exemplo, vamos supor uma sinomose, né? Já cheguei a fazer 30 aplicações no paciente, né? É um paciente que requer um cuidado a longo prazo, né? Então, por isso que é bem relativo, né? Um paciente com meningoencefalite é uma doença que não tem cura, então ele tem que tomar a aplicação do ozônio pro resto da vida, vamos dizer, né? Então, Meio que ozônio dependente ele vai ficar, né? vai ficar, porque a gente fala que, né, a meningoencefalite, eu estava lendo um trabalho de esclerose múltipla, né, por exemplo, a gente fala, a esclerose múltipla não dorme, né, então o tratamento não vai dormir também. Então, a meningoencefalite não dorme, né, então o ozônio não vai dormir também, você sempre tem que estar como tratamento clínico, né, você não vai parar com o tratamento clínico, né, você vai continuar e manter o ozônio como tratamento complementar. Isso que é importante, né? Até você ter tocado no assunto que às vezes as pessoas acham, tipo, vou fazer o ozônio agora, vou parar com todo o tratamento que meu colega estava fazendo e vem encaminhado. Não é legal, a gente vai fazer uma associação de técnica, né? Sim, quanto mais a gente... Muitos colegas ainda mais. Eu acho que quanto mais a gente integrar, melhor o paciente vai se reabilitar, né? Então, se o proprietário tem condições de fazer, né, várias técnicas, a gente vai integrando cada vez mais. Acho que tudo Legal. vem para somar, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui da Flávia. Precisa ter descanso de aplicações após determinada quantidade de aplicações? Isso depende muito também, tá? A gente tem uma, um método de aplicação que a gente fala que é o tratamento cubano, né? O protocolo cubano, até na Espanha eles usam muito para medicina humana, é um tratamento mais intensivo, onde você faz várias aplicações, por exemplo, 20 aplicações dentro de 30 dias, então são 5 aplicações semanais, né? Então, se você fazer esse tratamento mais intenso, você tem que ter um descanso, sim. Normalmente a gente faz 20 aplicações dentro de um mês, né? E depois a gente descansa uns 2 meses, né, sem ozônio, e nesses 2 meses a gente entra com suplementação antioxidante. Agora, se você tem aquele paciente que se aplica uma vez por semana, não tem tanta necessidade de dar uma pausa no ozônio, tá? O que você pode fazer é o quê? O dia que não for aplicar ozônio, fazer uma suplementação antioxidante, tá? É bem tranquilo. Legal. Bastante gente tem dúvida também em relação a essas vitaminas, né? De se é contraindicado, se não é contraindicado. Né? A suplementação vitamínica em relação à aplicação do ozônio. Na verdade, a gente pede para não fazer a suplementação só no dia da aplicação, né? Nos outros dias não tem problema, tá? Na verdade, o ozônio, ele depende da suplementação, né? A gente fala que a gente tem o sistema
enzimático e o não enzimático, né? O enzimático são aquelas antioxidantes endógenos, né? Que é estimulado, por exemplo, pelo ozônio, que é a superperóxido desmutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Essas três enzimas que eu citei, elas dependem muito, né, do sistema não enzimático, que são as vitaminas, a suplementação exógena, né, que vem de fora, vitamina C, selênio, né, etc. Né? Por exemplo, a catalase você vai estimular com ozônio. Agora, se você fazer uma suplementação com ferro, você vai potencializar a catalase, né? Se você fazer uma suplementação com selênio, manganês, zinco, você vai estar potencializando superperóxido desmutase, né? Se você suplementar com cisteína, B2, você vai estar estimulando glutationa peroxidase. Então, assim, um depende do outro, né? Então é importante você suplementar também. Ah, então por que não pode fazer no dia? Não pode fazer no dia porque senão você vai elevar o sistema antioxidante dele, você vai entrar com o ozônio lá para estimular os antioxidantes endógenos, né, que é a superperóxido desmutase, a catalase e a glutationa. O organismo vai entender que você já está, né, com um antioxidante alto e não vai estimular o tanto que você precisa. Então, por isso que a gente pede para não fazer, para não cortar o efeito do ozônio, vamos dizer. Uhum. Esse intervalo aí de 24 horas, né? Em média, se for fazer a Pelo aplicação. menos, no mínimo 24 horas, né? Muitos falam que logo depois da aplicação, né, por exemplo, o ozônio ele reage muito rápido no organismo. Então, se você fazer o ozônio primeiro, esperar uma horinha e fazer a suplementação, você pode até fazer, né? Mas não antes. Mas é melhor não, no geral, a gente orienta não fazer no dia. Legal. A gente falou um pouquinho, né, sobre as aplicabilidades, os modos de aplicação. A gente falou também, né, sobre como que ela vai atuar aí de forma geral. Mas falando de forma na neurologia, quais são os principais efeitos, né, da ozonioterapia do ozônio aí no sistema neurológico? Tá dando uma travadinha aí, mas Opa, será que voltou? Tá conseguindo me ouvir? voltou, agora voltou. Agora sim. Então vamos lá. Quais são os principais efeitos do ozônio, né, na neurologia? Assim, estimulando o sistema, né? Qual seria o principal efeito dele ali na neurologia? Que a gente falou de forma geral, né? Sim, na verdade a gente tem, vamos dizer que a gente tem vários efeitos, né? Vamos dizer, estimular citocinas pró-inflamatórias, né? Anti-inflamatórias, é, agir no óxido nítrico, né? Que é vasodilatação, então aumenta a oxigenação tissular, aumenta a produção de ATP, né? A gente vai ter mais energia, né? A gente, por beta-oxidação da glicose, por estimulação do ciclo de Krebs, né? A cadeia respiratória em geral, né? A fosforização oxidativa também depende dessa beta-oxidação, depende dessa captação de elétrons, né? Que o ozônio estimula. Né? Então a gente vai ter também um controle das funções bioquímicas, principalmente de colesterol e triglicérides, né? A gente sabe que o maior índice de AVC em cães é por aumento de colesterol e triglicérides, além das alterações vasculares, né? A gente tem o efeito de fibrinólise também, que é a destruição de coágulos de fibrina. Por isso que a gente usa muito em AVCs isquêmicos, né? Além desse efeito vasodilatador. O própria estimulação do sistema imune, né? A gente pode utilizar algumas alterações virais, né? Como tipo sinomose, por exemplo. O sistema antioxidante também, né? Então as vias de mensageiros, NRF2 que vai estimular o sistema enzimático, H1-alfa induzido por hipóxia, né? Que a gente o próprio organismo ele tem esse mecanismo. Às vezes a gente tem AVCs que a gente nem sente, né? Que o próprio organismo ele faz essa função, né? De estimular esse mecanismo de transdução que é o H1-alfa induzido por hipóxia, né? E o ozônio, por oxidação moderada, ele também acaba ativando essa rota, né? Ele inibe NF-kappa-beta, que são um mecanismo de transdução responsável pela inflamação,
Ele estimula a hemioxigenasa, né, que também é um mecanismo aí, se não for estimulado, pode causar inflamação, e o ozônio ele acaba também estimulando por beta-oxidação, né? Vasodilatação, acho que eu falei quase tudo aí, né? Oxigenação, né? Amplo, né? O uso do ozônio na neurologia é amplo. Então, até o tratamento da mitocôndria, né? A gente ajudar o transporte de hidrogênio para a crista da mitocôndria, né? A gente fazendo esse tratamento